essa carta escrita do Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo nos anos 55 a 57 aproximadamente. E Coríntios, irmãos, é uma das ilhas gregas, né? Que as pessoas quando fazem essa viagem, eu nunca tive a oportunidade, essa é uma das coisas que eu gostaria que Deus me desse oportunidade, se possível, antes de partir para outra terra, é conhecer a Terra Santa, e principalmente as ilhas gregas, que são as ilhas que foram escritas, que o apóstolo Paulo instituiu igreja ali, plantou igrejas, e usou as cartas, né, que nós conhecemos. Uma delas é de Corinto, né, onde dali nós tiramos, da igreja de Corinto, nós tiramos muito ensinamento e muitas doutrinas para a igreja. A igreja atual, não é do Brasil, mas do mundo, ela vive debaixo dos ensinamentos da palavra. E muitos desses ensinamentos foram feitos pelo apóstolo Paulo, escrevendo a estas igrejas. Corinto é uma delas, que nós tiramos muitos ensinos para a nossa vida. Era uma cidade que tinha mais ou menos 700 mil habitantes, era uma igreja conhecida como a igreja dos dons espirituais, praticamente quase que tudo que se fala sobre dons espirituais nós encontramos em Coríntios, né? E era uma igreja que tinha uma arrogância espiritual, um pecado muito grande. E isso acompanha, norteia muitas igrejas no Brasil e no mundo, que têm dons espirituais e se sentem muito arrogantes, se sentem mais do que os outros. Isso é um problema, porque aquilo que é espiritual não é compatível com aquilo que é arrogante. Toda arrogância, irmãos, não provém de Deus e nem dá para andar com Deus. Então, ser arrogante porque tem um dom espiritual já significa, ou já se mostra que Deus já saiu de perto, que o Senhor já não anda naquilo ali, que está um dom vazio ali, que a qualquer momento cairá em ruína, porque Deus não habita no meio da arrogância, Deus não habita no meio da prepotência. Era uma igreja também cheia de problemas, tinha esses dons espirituais, revelação, profecia, mas era uma igreja com muitos e muitos problemas, a qual o apóstolo Paulo torna e fala, escreve sobre eles. Ela se tornou o berço da imoralidade e promiscuidade, a igreja de Corinto, ou a cidade de Corinto, né? É a única, ou uma das únicas cartas que você vê apóstolo Paulo falando claramente sobre a promiscuidade dentro da igreja, né? A imoralidade que era forte dentro da igreja. Então vê que que forma antagônica. De um lado, a igreja se mostrava super espiritual por causa dos seus dons, e do outro lado, o apóstolo escrevia repreendendo a sua imoralidade, os seus pecados de promiscuidade que havia lá dentro. A palavra-chave dessa carta, nós podemos entender que está voltado para correção e também para unidade. Eles tinham o dom espiritual e Paulo não quis alimentar isso, mas dizer, não, isso aí vocês podem estar bom, mas tem algo que vocês têm que melhorar. E aí corrigiu eles com respeito à imoralidade, à indisciplina que eles viviam, e corrigiu eles com respeito à unidade, porque era uma igreja dividida. Lembre-se que no começo de Coríntios fala, um sou de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, né? Então, entre eles já havia divisões, né? Diz, não, eu ando com esse pastor, eu ando com aquele, eu sigo esse, eu sigo aquele. Dentro da mesma igreja estavam divididos. E aí então vem essa palavra que eu quero trazer aos irmãos, né? Que eu acabei de ler aqui, que diz, eu sou uma nova criatura. E eu queria falar um pouquinho sobre ser uma nova criatura. Isso é uma coisa que tem me preocupado um pouquinho, irmãos, nesse mundo, nesses dias, que tanta coisa acontece nesse mundo, tanta coisa rápida acontece, mas o destino da igreja, a visão da igreja, para onde a igreja está caminhando, para onde o povo de Deus está caminhando. Porque nós, como pastores, como profetas de Deus, temos que advertir a igreja, irmãos, com respeito para onde nós estamos indo. Porque a nossa vida aqui é muito curta, é muito rápida. Ninguém sabe o tempo de duração. Mas uma coisa é certa, há uma eternidade. Há uma eternidade. E para estar nessa eternidade, é preciso que nós estejamos no caminho da graça, no caminho da promessa, no caminho de Deus. E hoje, nos dias de hoje, nós vivemos dias em que as pessoas estão abandonando, as pessoas estão deixando a sua fé, estão ficando fora, estão curtindo e sendo enganadas ou recebendo ideias erradas, porque são conceitos e ideias que fazem bem às pessoas, ou seja, bem nesse sentido, isso bate comigo, eu acho que é por aí.
Isso não me acusa, isso não me faz mal. Mas se lembre que Jesus, certa vez, ele disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim trazer a guerra. Mas por que ele disse isso? Porque ele veio confrontar com a verdade. Verdade e graça. Ele veio confrontar com a verdade, mas com a graça também. E muitas vezes as pessoas não querem ser confrontadas com a verdade. Então elas vão procurar alguém que fale aquilo que está próximo no coração delas. E eu retorno ao texto que diz: nós devemos ser uma nova criatura. Uma nova criatura não vive a prática do velho homem. Uma nova criatura não vive a prática do velho homem. E agora eu quero confrontar você aqui nesse sentido, irmão. Se nós somos uma nova criatura, nós temos que romper com o velho homem. Nós temos que romper com o Egito, com a velha criatura. A nova criatura não vive com respeito a isso. No livro de 2 Coríntios 5,15 diz: ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então o apóstolo dizendo para eles: olha, aqueles que morreram têm que morrer para o mundo, não devem viver mais para si. Agora vocês têm que viver para Jesus. Então uma nova criatura, ele não vive para si. Uma nova criatura, ele vive para Jesus. E muita gente hoje, irmãos, não entendeu o que é ser uma nova criatura. Essa é uma mensagem que deveria se pregar só para os novos convertidos, mas eu vejo que é uma mensagem que tem que se pregar muitos anos, muitos dias do ano, porque as pessoas querem ser uma nova criatura, mas querem viver também da velha natureza. E muita gente dentro da igreja não entendeu o que é ser uma criatura, uma nova criatura. E muitos se afastam. Mas pode reparar, nós temos uma multidão de pessoas desviadas. E quando você faz uma pesquisa, você repara o quê? Que as pessoas estão falando: eu me afastei por causa da igreja, eu me afastei porque eu não concordei com o que se ensinava na igreja, eu me afastei por causa do líder, eu me afastei por causa da célula, eu me afastei por causa do ministério, eu me afastei porque... Sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa. Agora, eu quero que nós pensemos aqui nessa noite diante de Deus. Uma nova criatura, ele não tem desculpa. Por quê? Porque ele morreu para si e ele vive para o seu Redentor. Posso ouvir um amém nesse lugar? Então, meu irmão, uma nova criatura, ele morreu para si, ele morreu para você. Ele está vivendo para o seu Redentor, ou seja, ele está vivendo para o seu Deus, ele está vivendo para o seu Senhor, ele está vivendo e marchando e preparando para a Nova Jerusalém, onde ele estará para sempre com Deus. Então quem o justificará nessa terra, não é mais ele que vai se justificar, é Deus que o justificará, porque ele tem o quê? Uma cidade, ele tem uma casa preparada pelo Pai, para onde ele está caminhando e marchando. Aleluia. Paulo ainda diz: vocês morreram, em Colossenses 3,3. Vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, o morto não reclama. O morto não se justifica. Isso mostra o quanto ainda nós estamos vivos, o quanto ainda a nossa natureza está despregada da cruz. Porque se nós tivéssemos crucificado com Cristo, nós estaríamos mortos. E se nós descemos as águas do batismo, que nós não vamos morrer, e a garotada grita aí na hora do batismo: morte, morreu, vou morrer, né? Alguma coisa parecida assim. Mas temos que viver isso. Temos que viver isso. Eu pastoreio já, estou indo aí para 37 anos esse ano, na mesma igreja. E eu vou dizer aos irmãos, eu errei muito, e falei muito. E erro e falho até hoje, até porque sou um ser humano, não sou um robô. Tento a cada momento crescer, tento a cada momento chegar mais perto da graça de Deus. E me humilhar mais perto do Senhor. E quanto mais chego, e quanto mais me humilho, eu vejo que eu sou cada vez mais pecador. E vejo que eu preciso cada vez mais de Deus. Que cada vez eu preciso mais de Deus. Mas isso me faz crescer na graça de Deus. Isso me faz crescer na presença de Deus. E entender o quanto nós precisamos do Senhor.
E muitas vezes, irmãos, eu ainda engulo muito sapo. Às vezes eu deixo muita coisa para lá. Deixa para lá, não vou nem me meter nisso. Eu não quero nem dar palpite sobre isso, eu não quero nem falar sobre isso. Sabe por quê? Porque é aquele momento que você está vivendo espiritualmente, que você deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração, e você diz, eu morri, acabou. Eu morri, eu não vou mais discutir sobre isso. Eu já perdi dinheiro, eu já perdi carro, eu já perdi razão, já perdi um monte de coisa, irmãos, que eu poderia justificar e falar, diz, deixa para lá, é Deus que tem que me justificar. É Deus que tem que brigar por mim. Se eu morri, eu preciso acreditar na palavra que eu morri. Eu tenho que viver para Jesus. Eu tenho que viver para aquilo que Deus preparou, para aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. É difícil, é muito difícil, eu reconheço, mas está na palavra. O apóstolo está dizendo com respeito à nossa vida carnal. Ele está dizendo, vocês morreram. Vocês morreram, e se morreram, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Meu irmão, é aonde nós precisamos estar. Nós precisamos estar escondidos com Cristo em Deus, aleluia. Este é o melhor lugar para estar. Uma nova criatura busca santidade de vida, busca separação. O mundo, irmãos, é inimigo de Deus. Não tenha dúvida, o mundo é inimigo de Deus. E é inimigo daqueles que são seguidores do caminho do Senhor. Nós devemos buscar santidade. Essa é uma palavra que ninguém prega mais sobre santidade hoje. Sabe por quê? Porque se for pregar, a igreja desvazia. As pessoas querem estar na igreja e fazendo as coisas erradas. Os pais estão na igreja e seus filhos crescem na igreja, mas eles querem fazer coisa errada. E aí o pai diz, não pega tão pesado, porque se pegar, meu filho vai para o mundo. Mas igreja, irmãos, de verdade, não pode ser. Se nós queremos viver uma igreja de essência, de verdade, nós não podemos viver a religiosidade. Não é porque você é cristão de verdade, e você andou no caminho de Deus de verdade a vida toda, que seu filho, você quer que seu filho ande, todo pai quer que ande, mas às vezes ele se afasta de Deus. E eu vou dizer que ele tem que ter as experiências dele com Deus, porque se ele não é cristão de verdade, ele precisa nascer de novo de verdade. Porque senão ele não é uma nova criatura. Uma nova criatura não quer desagradar o seu Senhor. Uma nova criatura não tem prazer em viver a vida de pecado. Ele quer uma vida de santidade. E como eu acabei de dizer, dando o exemplo da minha vida para vocês, eu me sinto muito pecador. E muitas vezes quando eu estou ali de joelhos chorando diante de Deus, o Espírito Santo me revela quantos pecados ainda existem em mim. E eu me sinto muito pecador e digo, Senhor, como eu preciso de Ti. Porque essa é a característica de uma nova criatura. Essa é a característica daquele que quer viver em Deus. Ele se enxerga, o Espírito Santo mostra para ele o quanto ele precisa de Deus. E às vezes os nossos filhos, irmãos, eles estão distantes, eles não têm essa visão. Eles se empolgam com a igreja, porque a igreja é moderna, porque a igreja tem jovens, mas quando são apertados um pouquinho pelo caminho da santidade, eles querem por afora. Não, mas peraí, o mundo, e aí, como é que fica o mundo? O mundo é inimigo de Deus. O mundo é inimigo de Deus. Isso precisa ficar claro, que aquele que vive o mundo não entrará no reino de Deus. E não são palavras minhas, é palavra do Senhor. E o inferno, irmão, não é brincadeira. O inferno é estar com o diabo para sempre. O inferno é estar afastado de Deus para sempre. O inferno, a Bíblia descreve que é fogo que arde dia e noite. E aquele que vai para o mundo é porque ele não está crendo ainda na palavra de Deus. Ele não se tornou uma nova criatura. Porque se ele é uma nova criatura, ele vai pedir misericórdia, vai voltar correndo como filho pródigo e dizer, meu Deus, eu não posso viver isso na minha vida. Agora, Deus da graça, nós devemos orar por aqueles que estão perdidos, para que eles conheçam o caminho de Deus, para que eles voltem para o caminho de Deus, porque a semente foi jogada, a palavra foi jogada, a palavra foi lançada e ela não morre. Então nós devemos orar para que Deus dê oportunidade e tempo para que essas pessoas regressem e que tenham uma experiência com Deus. Uma nova criatura, irmãos, ele quer viver em santidade o tempo todo.
O apóstolo diz: falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Então, o próprio apóstolo Paulo, em Romanos 6,19, reconhece que nós temos limitações humanas. Ele não está falando para super espirituais. Ele está falando, eu falo isso em termos humanos, porque eu sei das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros de vocês e o corpo de vocês em escravidão e impureza e a maldade, que leva à maldade, está falando do passado, das pessoas que tinham vivido o mundo, eu, você e outros. Vocês fizeram isso no mundo? Não ofereceram o corpo de vocês para a maldade? Vocês não ofereceram o corpo de vocês para o pecado? Vocês não ofereceram a vida de vocês para a escravidão, para a impureza? Sim, o fizeram. Aí ele está dizendo, ofereçam agora em escravidão para a justiça que leva à santidade. Ou seja, ele está comparando, vocês fizeram isso no passado para o inferno, fizeram isso no passado para o mundo, agora ofereçam a vida de vocês para Deus. Agora ofereça a vida de vocês para a santidade, para viver uma vida mais próxima de Deus, porque isso é a santidade, é reconhecer os seus pecados e querer chegar mais perto de Deus, viver uma vida nova. Porque Deus não nos chamou para impureza, irmãos, mas para a santidade. 1 Tessalonicenses 4,7. Uma nova vida ou uma nova criatura não tem compromisso com as obras da carne. As obras da carne daí, nós somos carne. Paulo está dizendo, ele reconhece que nós também somos homens humanos. As obras da carne, irmãos, estão sempre nos seguindo. Enquanto você estiver em carne, tem muita gente que quer se desviar, que está começando, diz, mas as tentações estão aqui, não param. O que eu faço? Meu irmão, aprenda uma coisa, a tentação nunca vai te deixar. Jesus, que era Jesus, depois de 40 dias de oração e jejum, primeira coisa que acontece na vida dele, 3 tentações. O próprio Satanás vem e lança 3 tentações sobre a vida dele, sobre a sua carne. Então, as tentações nunca vão deixar. Elas sempre baterão na nossa porta. Nós que decidiremos se nós vamos abrir a porta para a tentação entrar na nossa vida, ou se vamos manter a porta trancada para a tentação. O apóstolo diz, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. Viva uma vida espiritual, viva uma vida de compromisso com Deus, que vocês não vão satisfazer os desejos da carne. Os desejos da carne são para aqueles que deixam de viver uma vida com Deus. Eles abrem espaço para a carne, e aí começam a amar o mundo, começam a amar a carne. E aí começam a cair. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5,16. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus é para aqueles que se arrependem dessas coisas. O reino de Deus é para aqueles que querem mudança na sua vida. Nós não podemos ter garantia de dizer, não, quando eu ficar mais velho, eu me decido a Jesus. Ninguém sabe o dia de amanhã. Pode ser que se decida, pode ser que não se decida, mas uma coisa vai saber, que as obras da carne não vão trazer lucro na tua vida, pelo contrário, trarão prejuízo na vida e na alma. Jogue fora a bagagem velha, jogue fora a bagagem do velho homem. Nós estamos vivendo uma nova vida, irmãos. É tempo de jogar fora toda aquela bagagem do mundo, tudo que você conserva. As pessoas têm a tendência de guardar coisas antigas em casa, né? Eu não sei, eu observo as pessoas, pode ser que alguns sejam diferentes, mas a maioria das pessoas tem mania de guardar coisas em casa, né? Tem até um programa, eu não assisto não, minha esposa que gosta dessas coisas aí, ela conta para mim. Os acumuladores, é isso mesmo, né? São pessoas que ficam acumulando coisas em casa. Vão guardando, a casa não cabe mais nada, mas vão guardando, os acumuladores. E eu acho que às vezes nós temos cristãos que são acumuladores do mundo, do Egito, do velho homem. Ficam acumulando coisas, guardando em casa. Aí deixa um cantinho da alma, deixa lá escondidinha, quem sabe um dia eu preciso. Meu irmão, você é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, hoje
tudo se faz novo em sua vida. Viva em novidade de vida, aleluia. Uma nova criatura busca o caráter do seu Criador. Caráter de Cristo. Caráter é aquilo que somos no meio da escuridão. Somos uma nova criatura. Devemos ter o caráter de Cristo, independentemente se existe alguém vendo ou não. Caráter é aquilo que nós somos no meio da escuridão, é aquilo que você é. Ser uma coisa, para as pessoas te ver uma coisa. Ser outra coisa quando ninguém está te vendo é outra. O mesmo que você é quando ninguém está te vendo, você precisa ser na frente das pessoas. Isso é caráter. E muita gente tenta, às vezes, até no púlpito aqui, aparecer uma coisa, mas por trás é outra, irmãos. Estou falando do nosso púlpito, mas no geral, porque a gente tem que confrontar. Caráter é aquilo que nós somos. A nova criatura é aquele que quer viver o caráter de Cristo. Qual é o caráter de Cristo? Nós temos que buscar o caráter de Cristo, viver esse caráter. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito com garantia que está por vir. Uma nova criatura tem a mente de Cristo, não tem a mente do mundo, tem a mente de Cristo. Quando você tem a mente de Cristo, você não está preocupado com essas coisas do mundo. Quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo, segundo 1 Coríntios 2,16, o apóstolo falando novamente à igreja de Coríntios. Nós temos a mente de Cristo. Você, meu irmão, precisa ter a mente de Cristo. Você, minha irmã, precisa ter a mente de Cristo. Vire para o seu irmão que está do teu lado e fala: você tem a mente de Cristo. Quando você tem a mente de Cristo, você pensa como Cristo. Não é difícil isso. Se você tem a mente do mundo, você pensa conforme o mundo. Você tem a mente do Cristo, você pensa diferente, você pensa como Cristo pensaria. No livro de Hebreus 8:10, ele diz: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém minhas leis em sua mente, e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus dizendo que, com respeito ao seu povo, Ele escreveria no coração e colocaria as leis dele na nossa mente. Então isso significa que no meu coração está escritas as leis de Deus, e na minha mente está impregnado, está inserido o quê? As leis de Deus, as promessas de Deus, a palavra de Deus. Outro dia eu li no Facebook, eu leio, tento não comentar, mas às vezes dá vontade, mas não comentei não. Uma mãe, né, de alguma maneira, pondo a culpa na igreja, não estou dizendo que é a nossa, porque não sei quem era, por falta de apoio, porque o filho se desviou. E até alguns irmãos que eu sei que foram daqui da Peniel, alguns que foram embora, eles são meio rebeldes, e quando vão, eles aproveitam para jogar mesmo, né? E eu fiquei pensando sobre aquilo, irmãos. A igreja pode ter culpa, não estou falando da nossa, mas vamos dizer que seja a nossa igreja, pode ter culpa? Pode ter alguém falhado no discipulado? Pode ter alguém falhado na paternidade? Pode ter alguém, de alguma maneira, né, que não deu o apoio que a pessoa esperasse? Pode acontecer, porque nós somos humanos. Se a igreja fosse perfeita, ela seria arrebatada, ela não estaria aqui. Não existe igreja perfeita. O grande milagre é isso, que a igreja é feita por pecadores, remidos pelo sangue de Jesus, com o único propósito de servir e honrar o nome do Senhor. Como nós cantamos aqui, uma música muito bonita: farei teu nome grande. Que coisa, né? Estamos aqui e farei o teu nome, te presto louvor e farei teu nome grande. Que coisa maravilhosa, é o que nós somos. Somos pecadores, somos fracos, somos necessitados, precisamos de ajuda, mas o grande milagre é isso, que nós adoramos e servimos ao Senhor, reconhecemos as nossas misérias, e mesmo assim, nós erguemos as nossas mãos para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí aquela mãe comentava sobre isso, e ali virou uma polêmica, o pessoal falando, e eu fiquei pensando, uma nova criatura, se o filho dela fosse uma nova criatura, ele não deixaria a igreja porque um discipulador não atendeu, ele não deixaria a igreja por causa disso, por causa daquilo. Quando a pessoa deixa a igreja, irmãos, é porque
ele não tem uma experiência com uma nova criatura. Porque a nova criatura supera tudo isso. Eu digo por mim, eu me converti com 12, 13 anos, 14 anos. Tive meus momentos no mundo, tive um pé na igreja, outro no mundo, tive. Aprontei, estando na igreja, assim, aprontei lá fora, coisa de adolescente, eu fiz. E me arrependo por isso, mas é adolescência, sabe como é que é? É difícil, né? E a gente tem que ter paciência, mas nunca fui para casa dormir, sabendo que tinha feito alguma coisa errada, que na minha cama eu não chorei, não pedi perdão a Deus, e disse para Deus, Deus, eu sou fraco, eu não consigo vencer isso. Sempre que eu ia num congresso, né, de um jeito ou do outro, ali era ministrado, e eu pedia a Deus, Senhor, tem coisas que eu quero mudar na minha vida, eu não consigo, porque nós vivemos em carne. Quando eu ia para cidades que não tinha uma igreja como essa, naquele tempo não tinha mesmo, irmãos, sem nenhum problema com respeito a isso, né? A Assembleia de Deus era muito radical, e às vezes não encontrava uma igreja. Eu ia na Assembleia de Deus de culto, só tinha gente de idade, só eu de jovem lá, né? Mas ia porque minha alma tinha sede de Deus, tinha sede de ouvir alguma coisa, de dizer, eu pelo menos estou na presença de Deus, ainda que eu não pudesse cantar aqueles cânticos, não compreendesse algumas coisas, mas minha alma tinha vontade de estar na presença de Deus. Por quê? Isso é a característica de uma nova criatura, meu irmão. Então, quando o filho vai para o mundo, quando o filho não quer ir mais para a igreja, olha, nós temos que orar, colocar na mão de Deus e não culpar a igreja, não culpar líder, não culpar célula, não culpar ninguém, porque foi uma decisão dele, foi uma decisão dela, ele não é uma nova criatura ainda. Se fosse, não deixaria o caminho de Deus, porque uma nova criatura não tem desejo de abandonar. Nós temos que compreender isso. Uma nova criatura, ele quer estar com o Senhor, ele reconhece o que o seu Senhor fez por ele. Uma nova criatura não fica preso com coisas desta vida. Quantas coisas desta vida que tem segurado pessoas. Se você é uma nova criatura, meu irmão, você se liberta disso, joga o acúmulo das coisas velhas, faz uma faxina na tua vida espiritual, lança fora toda a carga do pecado, lança fora toda a carga do Egito, lança fora todo o acúmulo da carne, limpa o teu coração, começa o ano com o coração limpo, puro na presença de Deus, porque Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida, aleluia. Timóteo, 2 Timóteo 2,4 diz, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. E é verdade, o soldado tem uma missão, nós temos alguns irmãos que são militares aqui, tem uma missão, meu irmão, ele vai cumprir a sua missão, ele não vai ser rebelde com o comando. Aí você vê assim alguns países, mas como é que esses militares não se revoltam, né? Como é que deixa isso aí, né? Eu mesmo aqui, pegava no pé de alguns aqui, vocês estão vendo a bagunça que tem esse país? Meu Deus, faz alguma coisa, caramba. Disse, pastor, a ordem vem lá de cima, tem que aguardar, tem que esperar. Tudo tem o tempo, tudo tem a hora. Sabe, nós somos soldados de Cristo. Nós morremos para o mundo, nós fomos resgatados do pecado, nós fomos resgatados do inferno e fomos trazidos e alistados para o exército de Jesus Cristo com a missão de salvar as vidas, com a missão de propagar o nome de Jesus e o fazê-lo grande. Cumpra esta missão. Aleluia. Uma nova criatura, irmãos, ele sabe e ele tem essa missão. Ele não vai deixar que o dinheiro, que o pecado, que o excesso de trabalho, que a ganância mude a sua missão. Ele tem um foco. Ele é uma nova criatura, ele tem um foco. Eu tenho falado muito, uma coisa que Deus tem ministrado muito na minha vida é sobre vigiar. Eu vejo como isso é uma coisa com muitos detalhes. E Jesus diz, orai e vigiai, para não entrar em tentação. Então a gente ora muito, ou ora pouco, que a gente pensa que ora muito, talvez ore pouco ainda. Mas a gente ora. E a gente propaga bastante sobre a oração. E a necessidade da oração. Mas vigiar
a gente vigia muito pouco. Se você ora numa escala de 1 a 10, talvez você esteja orando aí 6, 7, talvez até um pouco mais, ou um pouco menos. Mas na escala de 1 a 10, quando se fala em vigiar, meu filho, você não vigia 1. Você não tem 2. E em comparação à oração e à vigilância na nossa vida, está sim, é um desigual, um peso desigual. E Jesus diz que as duas coisas são importantes, orar e vigiar. Talvez por isso que o diabo vê que você está orando, mas ele vai lá de outro lado, com coisas sutis, e quando vê você está caindo, porque você não vigia. Nós devemos vigiar bastante, irmãos, porque o nosso inimigo não dorme. Ele sabe do que a gente gosta. Ele sabe daquilo que você gosta, meu irmão. Ele sabe daquilo que a tua carne gosta. E ele constantemente está oferecendo a isca. Você já viu peixe? Quantos aqui já foram pescar e sabe como cevar o peixe? Você joga lá uma isca lá e o peixe vem. E tem peixe que é tão bobinho, né, que cai 3, 4 vezes no anzol. Por quê? Porque você jogou uma isca que ele gosta. E o diabo às vezes faz isso conosco. Você está orando, aí ele vai e joga uma isca e tu gosta, você sai correndo atrás da isca, esquece de tudo, fica aloprado. Você não vigia. Aí só depois que cai, que machuca, aí diz, meu Deus, que tombo, que cilada. Você não vigiou. E são coisas tão pequenas, irmãos, na nossa vida, que nos prejudica, que nós devemos crescer na área de vigiar também. E a terceira parte dessa mensagem que eu quero terminar, diz, uma nova criatura é a imagem do seu Criador. Uma nova criatura é a imagem de Cristo. Por isso fomos chamados de cristãos. Cristão significa cristos pequenos, pequenos cristos. Você é um cristão, você é um pequeno Cristo. É a imagem de Jesus. Quando as pessoas olharam os primeiros cristãos e os chamaram de cristão, viam neles pequenos cristos. Você é a imagem do Deus invisível. Se nunca ninguém viu a Deus, está vendo você. Mas nunca ninguém viu a Jesus, está vendo você. Ai, que feio, né, agora, né? Ah, mas Jesus faz isso? Jesus é mentiroso que nem você? Jesus é enganador que nem você? Jesus é rápido e rasteiro para levar vantagem nos outros que nem você? Jesus fala tanto palavrão como você? Que tem de crente que fala palavrão é brincadeira, viu, irmão? Qualquer hora eu vou pegar esses crentes que falam palavrão, vou pegar uns 10 numa sala. Está aqui, vocês falam palavrão, né, que eu já vi. Senta aí. E vou pegar um demônio daqueles bem bravo e soltar no meio deles. O demônio vai xingar eles tudo que é nome. Depois eu vou dizer, sabe de onde vem esse vocabulário? É no inferno. E vocês usam o vocabulário, de vez de usar o vocabulário dos céus, você usa o vocabulário do inferno. Pois não sabe porque tem vida perturbada. Porque não estão livres. Uma nova criatura não tem prazer em falar as palavras, irmãos, que vêm do inferno. Ainda que você está chegando agora, tem os vícios, e eu entendo que os vícios tem que devagarzinho desfazer eles, mas você está lutando. O pior é crentes velhos que continuam com o vício. É preciso ter a imagem de Jesus. Se você é uma nova criatura, eu quero ter a imagem de Jesus, porque o mundo quer ver a imagem de Jesus em você. Você leva a imagem de Jesus a todas as pessoas. Romanos 8,19 diz, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ora, a natureza humana, as pessoas, o mundo, os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que estão se destruindo, se matando, aqueles que estão aí fora, sem esperança, estão aguardando com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Ah, meu irmão, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Eu fiquei hospedado esses dias lá, num lugar que eu fui. É um lugar que tem a terra do cassino, Las Vegas. No Brasil é proibido isso, mas lá eles... Até brinquei, no domingo de manhã estava vazio, né? Aí eu falei, esse povo foi tudo para a igreja, de certo. Se eu conhecesse eles, eu ia atrás e ia estar tudo na igreja, falei. Mas à tarde eles voltam para jogar aqui.
Mas é liberado lá. Irmãos, não teve um dia que eu não passei por ali, porque meu quarto ficava em cima e tinha que passar pelo aquele lobby ali, onde estavam aqueles cassinos, aquelas jogatinas todas. O cheiro de cigarro horrível. Chegava no quarto cheirando um cigarro, já tomar até um banho. Teve uma vez que eu não passei ali orando em línguas. Sabe, profetizando mudança na vida daquelas pessoas. É claro que as pessoas talvez não vão me ver e me conhecer, mas eu tenho certeza que um dia Deus vai salvar aquelas pessoas que estavam ali. Porque a Bíblia diz que a natureza criada está aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Eu vou colocar de uma forma que você entenda: o teu vizinho, aquele ímpio, aquele blasfemo, aquele outro que é drogado, aquele outro que é malandro, aquele outro que é satanista, aquele outro que quer brigar, aquele outro que fala mal de todo mundo, ele está aguardando a revelação com expectativa dos filhos de Deus, que possam tocar na vida dele e salvar a vida deles do inferno. A nova criatura, ele tem o prazer de se parecer com o máximo com o seu Criador. A nova criatura quer parecer com o seu Criador, quer ser a imagem. Já viu o filho, que tem, teu filho, cresce, olha para a figura do pai, ele quer ser que nem o pai. Me lembro quando eu era pequeno, eu queria usar as roupas do meu pai, não dava, né, grandona. Queria fazer barba. Via meu pai fazendo, pai, deixa eu fazer barba. Não pode, mas eu quero fazer. Meu pai não era cristão, então ele tinha um barzinho lá, tinha as bebidas lá, antigas lá, que nem sei se tem hoje mais, né? Martini, umas bebidas antigas tinha lá, uísque. De vez em quando ele ia lá e sentava e tomava. Aí eu via aquilo ali, eu queria, pai, deixa eu beber isso. Não pode, isso não é para criança. Aí quando ele saiu, eu ia lá, punha no copinho, sentava e... Dava para o meu irmão também, né? Bebe aí. Coisa horrível, né, irmão? Olha o perigo para um pai ter isso dentro de casa. Não sabe o que não tinha nem ideia que o filho faz isso. Via meu pai sentar, pegava o cigarrinho dele, sentava, dobrava a perna e ficava com o cigarrinho, fumando. Pai, deixa eu dar uma fumada. Não pode. Aí quando ele saía, eu pegava um cigarro, escondia, acendia, ia lá sentar no mesmo lugar e ficava. Coisa horrível, irmão. O capeta, né? A nova criatura, ele tem o prazer de se parecer o máximo com o seu Criador. Se um filho quer se parecer com o pai, nós como cristãos queremos nos parecer com o nosso pai que está no céu. Então a nossa atitude deve ser a atitude mais coerente, mais parecida possível com o nosso maior irmão, com o nosso irmão mais velho, ou com o nosso pai que está nos céus. Os que são da terra são semelhantes aos homens terrenos. Os que são da terra são semelhantes aos homens terrenos. Mas os que são dos céus, você é do céu ou da terra, meu irmão? Você é do céu ou da terra? Quem é do céu, levanta a mão aqui. Glória a Deus. Quem é da terra, levanta a mão aí. Opa. Tem alguém ou não? Glória a Deus. Então nós vamos nos encontrar no céu, para a glória do Senhor. Os dos céus, os da terra, irmãos, diz o texto, que são semelhantes aos homens da terra. Os dos céus são semelhantes aos homens celestiais, aleluia. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. 1 Coríntios 15, 48 a 49. Ou seja, a nossa imagem tem que ser a melhor possível do nosso Pai que está no céu, porque somos uma nova criatura, aleluia. Uma nova criatura representa o seu Criador aonde estiver. O lugar onde você for, ninguém está te vendo? Não importa. Você representa o seu Senhor. Como eu falei, passava naqueles cassinos, eu tenho certeza que talvez ninguém estivesse orando naquele lugar, mas eu estava. Estava pedindo a Deus misericórdia, salva esse povo, falando em línguas ali, pisando ali, amarrando aquilo ali tudo. Porque, irmãos, uma nova criatura, onde ele estiver, ele representa o seu Senhor. A palavra do Senhor diz, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Você é uma nova criatura, você é embaixador de Deus. Aonde você vai, você leva a bandeira de Jesus. Quando um país, Brasil por exemplo,
O Brasil tem embaixada em várias partes do mundo. Você vai lá, escolhe um país, aí a Argentina, que está aqui perto. Procura na Argentina, você vai encontrar a embaixada do Brasil. Chega lá, alguém vai falar português. Lá tem a bandeira brasileira hasteada. Lá as pessoas, se eu sou brasileiro, as pessoas vão te receber você, vão conversar com você e te orientar o que você precisa, porque ali representa o Brasil. Paulo está dizendo que nós somos embaixadores de Cristo. Aonde eu estiver, aonde eu pisar, pela onde eu for, pela onde eu caminhar, eu represento a bandeira dos céus, eu represento a bandeira de Cristo, eu represento Jesus, você representa Jesus, você representa a bandeira dos céus, você representa ser uma nova criatura em Cristo Jesus, aleluia! Fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ah, queridos, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Não há nada mais forte do que o amor. Não há nada mais forte. Uma nova criatura, ela vive o amor de Deus. Uma nova criatura, irmãos, o amor de Deus foi derramado em seu coração. E não é um amor passageiro, é um amor que fica. E o amor dele é tão grande por Deus, que ele resiste, se preciso, à morte em favor de Jesus. Ele não se rebela quando ele tem prejuízos. Ele pode ficar triste, sim, porque a tristeza é característica da nossa carne. Mas ele não se rebela contra o seu Criador. Ele não se rebela quando perde alguém querido. E nós tivemos aqui alguns irmãos que deram testemunho esse ano. Me impressionei muito com uma irmã que deu testemunho, não sei se ela está aqui, com a perca do seu filho. E ela disse, mas no outro dia eu estava aqui na igreja, louvando a Deus e adorando ao Senhor. Me impressionei muito, irmãos, porque é uma experiência que eu não passei e não quero passar. E eu acho que nenhum pai deveria passar por essa experiência tão dolorida que é. Mas no outro dia, esses irmãos estavam aqui, louvando a Deus, adorando ao Senhor, levantando as suas mãos e declarando, estou aqui para adorar, estou aqui para dizer que o louvor pertence a Ti. A Ele a glória, a Ele a honra. Acima de tudo, revistam-se do amor. Irmãos, a nova criatura tem esse amor. Tem esse amor por Deus, tem amor pelas vidas perdidas. Uma nova criatura tem amor pela obra de Deus. Trabalhando ou não trabalhando, tendo ministério ou não tendo ministério aqui, tendo cargo ou não tendo a carga aqui, isso não importa, isso não interessa, porque acaba sendo algumas coisas, até coisas de homem, mas uma nova criatura, ele serve o Senhor com amor na sua vida. Tudo que fizerem, seja em palavras, seja em ação. Estou lendo Colossenses 3, 17, li o 14, agora estou lendo o 17. Tudo o que a nova criatura fizer, estou parafraseando, seja em palavras, palavra é fácil a gente falar, ou em ações, aí já é mais difícil, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio deles, graças a Deus Pai. Tudo que nós fizermos, seja para o louvor do nome do Senhor. Uma nova criatura, tudo que ele faz, é para louvor, para a glória do seu Senhor, do seu Deus. Uma nova criatura, tudo que ele fizer é para honrar. Por quê? O foco é Cristo. Nós somos a nova criatura. As coisas mundanas, irmãos, não podem nos seduzir. Quem é seduzido e tragado e se entrega ao mundanismo é porque não era uma nova criatura. Porque o amor que está derramado no coração da nova criatura é muito forte. Ele excede a morte, ele excede os prejuízos, ele excede a dor. E por mais que ele erre, por mais que ele falha, ele sempre retorna, ele se quebranta, ele chora, ele pede perdão, porque ele reconhece no seu coração que ele já não é mais aquela pessoa. Hoje ele é uma nova criatura em Cristo Jesus, aleluia. O milagre de Cristo na cruz foi para você. Aceite, creia, viva uma nova história. É pela fé. Tome posse disso. Tome posse, meu irmão. Você é uma nova criatura.
Tome posse em nome de Jesus disso. Você, mas pastor, ainda tenho isso, tem aquilo. Tome posse, você é uma nova criatura. Deus vai te dar graça e você vai vencer alguns viciozinhos, alguns pecadozinhos. Você vai ter força para tirar esse acúmulo, esse Egito que está guardado na tua vida e lançar tudo fora, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Viva pela fé. Deus vai te satisfazer os seus desejos. Deus vai satisfazer o teu coração, porque você é uma nova criatura, e uma nova criatura tem um Pai que cuida da sua vida, aleluia. O poder de Deus já mudou a sua vida na cruz. Tome posse. Poder da cruz, irmãos. Poder de Deus é muito forte. Se entregue nas mãos de Deus. Como nova criatura, se entregue ao Senhor e creia que as grandes obras Ele fará na tua vida. Terminando em Isaías 43, 25 diz: sou eu mesmo aquele que apaga as suas transgressões, e por amor de mim não se lembra mais dos seus pecados, aleluia. Sou eu, diz o Senhor, que apago as tuas transgressões, e por amor de mim não se lembro mais dos teus pecados. Você se lembra? Porque o diabo te acusa, mas Deus te perdoa e se esquece dele. Então, meu irmão, uma nova criatura tem os seus pecados apagados pelo sangue do Cordeiro. Uma nova criatura tem os seus pecados redimidos, totalmente lavados e purificados, totalmente apagados. Na escrita que era contrária, Deus apagou, porque você é uma nova criatura. Deus não vê pecado em você. Deus vê você como filho amado. Deus vê você como servo. Deus vê você como um soldado. Deus vê você como um cristão enviado, como alguém que está comissionado para uma grande missão, para uma grande obra que Ele tem na tua vida. Que Deus te abençoe nessa noite e que você tome posse pela fé, que você é uma nova criatura, aleluia. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Vamos adorar a Deus. Se entregue ao Senhor. Quantos irmãos vão louvar, meu irmão? Não se entregue ao Senhor. Sabe, eu não vou nem te chamar para vir na frente, no teu lugar. Esquece a direita, esquece a esquerda. No teu lugar, busque a presença do Altíssimo. Busque a presença do Cordeiro de Deus. Oh, você é uma nova criatura. Ninguém vai roubar isso de você. Ninguém vai roubar isso de você. Você é uma nova criatura. Pessoas estão entregando esse título de uma nova criatura aí fora. Não entregue, lute por ela. Você é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se faz novo. Viva novidade de vida. Evangelho é boas notícias. Evangelho é boas notícias, é novidade de vida. Viva o Evangelho de Deus, porque você é uma nova criatura, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. De todos meus temores, fiquemos na presença de Deus. me esvazio de todas as dúvidas, me esvazio de mim mesmo, pois eu já não me pertenço. Fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Me esvazio de todo egoísmo, me esvazio da falsa aparência. Põe em mim tua semente e o teu DNA, e essa geração verá o Pai. Brilha em
o nosso grito, o nosso clamor, a nossa oração nessa noite, Deus, é esta: nós queremos ser uma nova criatura, nós queremos viver como uma nova criatura, nós queremos ser conhecidos como uma nova criatura, nós queremos ser vistos pelo inferno como uma nova criatura, mas queremos ser vistos pelos céus como filhos amados. Oh Espírito Santo, no meio das nossas fraquezas, nos visita nessa noite. No meio das nossas necessidades, nos visita neste momento com o Teu Espírito Santo. Nos dá força, nos dá autoridade para jogar fora, Deus, todo o acúmulo do inferno, todo o acúmulo do mundo, todo o acúmulo da carne que está em nossa alma, Pai. Nós queremos viver como novas criaturas, Pai. Sei que estamos na carne e o Senhor entende isso. Sei que muitas vezes, Senhor, teremos vacilos, mas, Senhor, a nossa intenção, o nosso desejo maior é agradar o Teu nome, é honrar o Teu nome, é acertar em estar na Tua presença. Que o Senhor derrame graça, 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 bendita graça, superabundante graça em nosso coração, para vivermos como uma nova criatura. Muito obrigado por este momento. Enche este lugar do Teu Espírito, enche a casa das pessoas que estão nos assistindo com o Teu Espírito Santo. Manifesta poderosamente a Tua graça. Oh meu Deus, a visita a vida daqueles que estão nas suas casas com sofrimento, com dores, com angústia, ó Deus, com ódio, com, Senhor, amargura na alma, com muita tristeza. Traz arrependimento, visita-os com poder agora, sobre a Tua graça. Transforma, Senhor. Vocês em casa serão novas criaturas. Vocês que estão me assistindo são novas criaturas. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se faz novo. Aleluia. Deus te abençoe grandemente. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu entro em Ti para ver quem sou. Brilha em mim para que vejam quem Tu és. Oh, 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 Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu quero me parecer contigo, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Eu quero me parecer contigo. Eu quero a Tua visão nos meus olhos, eu quero a Tua canção nos meus lábios, o Teu coração no meu peito. Eu quero a Tua visão nos meus olhos, eu quero a Tua canção nos meus lábios, o Teu coração no meu peito, Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça. Nos despede em paz, Senhor. Que o nosso coração vá para casa fervendo, queimando, ardendo, Pai, suplicando, Deus, desejosos pelo Teu Espírito, Senhor. Como novas criaturas, nós queremos levar a Tua imagem para o nosso lar. Como novas criaturas, nós queremos levar a Tua imagem para as ruas, Pai. Pela onde estivermos, nós queremos levar a Tua imagem, a Tua palavra, Senhor, o Teu testemunho. Que Deus abençoe a vida de todos que estão aqui. Cobre com o Teu sangue, protege e livra de todo mal. Prepara, Deus, ó Deus, a cada dia um culto novo, ó Deus, movimentado pelo Teu Espírito. Que o Senhor seja o Senhor desta reunião, que o Senhor seja o dono de tudo que acontece aqui, que seja para a glória e para o louvor do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém, meu querido.